Então, hoje, na verdade, eu decidi de falar daquilo que é uma constatação minha. Ao longo de 3 décadas de trabalho como psicoterapeuta, como consultor, como uma pessoa que acompanhou muita gente no processo de crescimento. 3 décadas tranquilas de um trabalho árduo de avaliação e de observação do que acontece. Como as pessoas crescem, como elas caem, como elas crescem e se mantêm lá em cima. Então, esta visão que eu vou dar aqui, ela é compreensível por todos, de um certo modo, mas ela é muito pouco tratada e muito pouco, digamos, focalizada na maioria dos cursos que se faz pelo mundo afora. Por exemplo, a revista Forbes, que é uma revista conceituadíssima, dispensa comentários, ela trata também de 10 questões que são as causas de por que os bem-sucedidos caem. E eu, quando olhei aquelas questões, eu me impressionei como eles não elegem nunca a psicologia do líder, a personalidade de quem comanda, o estilo, a sanidade, o equilíbrio, a força do comandante ou do líder do projeto. São 10 fatores extrapolados sempre de elementos externos. A minha constatação muito crua, com pessoas de vários ângulos de sucesso, de várias envergaduras de crescimento, é que os fatores determinantes que impedem o crescimento, ou que provocam a queda, estão num outro fórum anterior desta análise dos 10 pontos. Assim podemos pegar outros 10 pontos, 5 pontos, 7 pontos, de muitos outros focos de consultoria ou de teorias que dão como certo as causas que levam ao não crescimento ou à queda quando se cresceu. Eu vou dar uma outra visão, que é aquilo que o nosso trabalho aqui, que o curso Voo da Águia, há mais de 20 anos, encara e confirma que quem vence nesse campo não é derrotado por nenhum fator daqueles que são eleitos por esses estudos e por essas teorias afirmativas que eu citei agora, certo? Porque fazer um comentário ainda em cima disso, quando um líder erra com o mercado, por exemplo, ou quando ele abre a empresa no lugar errado, ou quando ele lança um produto de um modo errado, é porque ele já está em queda. É porque a inteligência dele não está no ponto. É porque ele já está complicado. Então, errar no mercado, quando erra com a gestão da empresa, porque ao longo de 20 anos fez uma gestão certíssima e agora começa a errar a gestão dos negócios, é que ele caiu, é que a motivação dele caiu, a autoestima caiu, a psicologia dele se complicou. E por consequência, vem todos os erros ou os fatores externos que são eleitos nas mais variadas consultorias e teorias de desenvolvimento de pessoas e de empresas. Então eu trato sempre o passo anterior, que é aquele que garante o líder, garante o comandante, garante quem dirige o negócio. Porque eu nunca vi um negócio onde o líder se mantém em alta forma, tendo ele o potencial e a ambição de crescer, que o negócio caia. Ele só cai depois que o líder fez as burradas deles. Antes ele não cai, certo? Então, o primeiro item, vou colocar 5 pontos novamente aqui, para orientar quem está me ouvindo, né? Primeiro item que se encontra, quando as pessoas vêm me procurar, e são muitas ao longo dessas décadas, muitas, a primeira coisa que se constata é que eles têm dentro deles complicações psicológicas e emocionais agudas, ocultas, camufladas, controladas. Mas há uma estruturação interna que vem da educação, que vem do mundo emocional retrógrado, que vem de vícios particulares, que vem de inseguranças, que vem de uma cultura familiar específica, onde existia a segurança e não o empreendedorismo, que vem de repressões, que vem de preguiças crônicas, que vem de hábitos mal formatados. Então, mesmo que a pessoa tenha um grande potencial e seja ambiciosa, que se chama então de ambição infantil, ela tem o potencial, ela tem ambição, ela teria todas as condições
Mas a estrutura psicológica dela, olhada por vários ângulos de modo até simples, não permite uma sequência de dados, de escolhas, de posicionamento, de postura que dê o crescimento, que dê o sucesso e que dê o ganho. Então, a primeira questão que deve ser enfrentada para muitas das pessoas que podem ser grandes e que estão patinando é que tem que se rever a estrutura interna, psicológica, emocional e afetiva. Podemos falar de inconsciente, falar de como se dá a autossabotagem, de como estão articuladas as sementes dos problemas, que vem de uma infância distante e que vem de toda uma cultura familiar, afetiva, amorosa que se teve naquele contexto. E quando eu sempre na minha experiência, que a pessoa que me procura, ela começa a pôr em ordem esta casa interna, este mundo emocional, esse mundo psicológico, este universo de inconsciente, os resultados da profissão, da economia, da empresa, do dinheiro começam a mudar. Porque a pessoa é a grande responsável e gestora do sucesso, não são os fatores externos, certo? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu vou analisar, que ele é muito agudo, muito dolorido por sinal, e que é um dos motivos fundamentais pelos quais muitas pessoas com potencial de águias não crescem, e motivo pelo qual muitos que crescem por várias décadas, depois eles caem. Existe um fato muito interessante. Em cada família, às vezes tem 3 ou 4, 5 filhos. Hoje, de um certo modo, os filhos são mais escassos. Mas desses filhos, um tem o potencial de águia. Um pode ser grande. Um pode ser o grande transformador. E, quem sabe, o grande rico, o grande solucionador de coisas. Muito bem. Em muitos casos, não em todos, mas não em poucos casos, em muitos casos. Uma família boa, de valores normais, de uma cultura normal, mas que não tem os filhos, ou o pai ou a mãe, com potencial de ser grande, de ser empreendedor. Eles são pessoas normalíssimas. E que, digamos, começam a não ir bem. Existem doenças, existem situações de desajustes emocionais, desajustes amorosos, etc. Essas pessoas tendem a se pendurar em quem? Sempre. As pessoas de uma família que não crescem vão buscar guarida, vão buscar apoio e vão buscar sustento naquele que é o mais forte, naquele com potencial de águia, naquele que cresce. E aqui está um fator de grande risco. Por quê? Porque a primeira coisa que pode acontecer que se esta pessoa tivesse uma compreensão mais profunda do que é a família, do que é a cultura familiar, do que são os afetos, do que é a independência afetiva, do que é a independência psicológica, ela poderia ajudar a família e não sofrer a paralisação, não sofrer as perdas e não sofrer a falta de crescimento, certo? Mas a pessoa não tem esta formação. E em muitos casos, a pessoa mais sensível, a mais forte, a mais ambiciosa, que tem mais potencial, ela é sensível e piedosa e bondosa, ela tende a querer abraçar a todos e fazê-los voar junto. E ela não fez a conta que as asas daquela pessoa não são asas de águia, são asas de canarinho, de sabiá, de periquito, mas não de águias. E ela pode querer ajudar este universo e eu encontro com muita tranquilidade pessoas que poderiam ser grandes num curto prazo e que passam uma década ou mais patinando. Então, isto é um fato importantíssimo a ser considerado e a ser enfrentado. Porque quando eu falo de formação de pessoas, quando eu falo dos potenciais águias para tornar-se águia, é preciso ter um conhecimento mais profundo, uma cultura mais avançada, estratégia, conhecimento e inteligência para lidar com este universo que eu estou falando agora. Porque quem cresce deve, sem dúvida, dar o melhor à sua família, ajudar, dentro do possível, que todos fiquem bem.
Mas o que não é justo, e é o que acontece, é mutilar o grande, quem pode ser grande, em função de uma tentativa de levar junto um grupo que não escolheu ir naquele lugar e que talvez nem queira ir e que talvez nem possa ir e que eu quero que ele venha junto comigo, certo? Então este é um segundo ponto importantíssimo que nós vamos enfrentar naquilo que se chama o curso O Voo da Águia, certo? Falaremos em seguida. O terceiro ponto que se encontra, que talvez seja o caldo mais grosso ainda, pelos quais muitos homens e mulheres não crescem mais rapidamente ou não crescem, não fazem a escala do sucesso. É uma imaturidade, uma incompreensão, uma falta de cultura naquilo que é o mundo afetivo amoroso. Veja, o mundo do amor, o mundo da afetividade, o mundo do casamento, o mundo do romance é encantador. Quem não está propenso a morder essa isca? Quem não quer que isso dê certo? Quem não quer viver este prazer, esta alegria e esse sucesso? Todos, grandes e pequenos. Agora te faço uma pergunta. Quantos que vencem neste campo? Faça uma pesquisa. Pode pegar gente de 30, de 35, de 40, de 45, de 50. E comece a contar nos dedos quem são os reais vencedores também neste campo. Então o que acontece? Que por falta de conhecimento, por falta de preparo, por imaturidade, por falta de cultura, eu diria por falta de informação, de um conhecimento mais específico, não se aprendeu e não se sabe lidar com este universo amoroso, universo de afetividade. É o campo que eu encontrei mais difícil das pessoas vencerem nesse quesito. E este é o fórum onde mais implica no mundo profissional, no mundo do crescimento empresarial, no mundo do sucesso econômico. Porque o desgaste, ou a frustração, ou o contínuo conflito, a sensação de não dar certo, ele gera desmotivação, ele gera baixa autoestima, ele gera confusão mental, ele gera falta de segurança interna, ele gera falta de tranquilidade. É como se a minha psique masculina, numa situação amorosa, insegura, instável ou conflitual, ela não tem o suporte da força, daquela energia vital, daquela graça que a pessoa me passa e me orienta, me motiva, me fomenta a ser grande. E vice-versa. A mulher não encontra no homem aquela segurança, aquela confiança, aquele prazer, aquela alegria, para sentir-se segura, sentir-se dedicada, sentir-se focada, sentir-se concentrada, sabendo que este aspecto ele está tranquilo. Então se perde muito mais energia, muito mais vitalidade, muito mais foco e muito mais tempo na tentativa de acertar este campo do que naquilo que é o foco, o investimento econômico, empresarial, profissional, de formação, etc. Por que isso acontece? Porque não temos o preparo. A família não preparou, a sociedade não preparou, a escola não preparou a esse campo do mundo amoroso, do mundo afetivo e depois entra a sexualidade. Então, acontece aqui, e são infinitos casos, onde há um consumismo exagerado, uma apreensão exagerada neste aspecto. Então, a formação que eu proponho no curso O Voo da Águia, a formação que eu proponho como acompanhamento continuado, é que a pessoa entenda, avance a cultura, avance o conhecimento, avance o preparo, se qualifique, se capacite a lidar com esta área. Esta área, ou se lida bem, e se vence o jogo, ou ela é o principal gargalo para não crescer, para não fazer a escalada de sucesso, ou para derrubar o sucesso quando nós estivermos grande. E aqui, neste ponto, eu quero colocar um outro aspecto importantíssimo de por que muitas pessoas grandes caem. Uma pessoa faz um casamento que ele é razoavelmente harmônico, certo? Mas ela ou ele não crescem. Um cresce, um se desenvolve,
Um vai às alturas e mantém desavisadamente uma pessoa que não cresce dentro desse arranjo casamenteiro, certo? Pode passar uma década, pode passar duas, pode passar três. Vai, anda. A um certo momento, e são muitos os casos que eu analisei, não poucos, esta pessoa que cresceu economicamente, que é uma águia no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, no mundo das estratégias, ele tem um retroterra em casa, com esposa e filhos, ou com esposo e filhos, que não cresceu, e que deu guarida, e que deu de um certo modo suporte, e que agora ele pode cobrar a conta. A conta não é cobrada de um modo direto, descarado, ela é cobrada de um outro modo, que não tenho tempo de abrir esse jogo de um modo mais integral agora. Então esta pessoa que cresceu muito e que não cresceu com maturidade emocional, como cultura familiar, como cultura amorosa, como cultura em relação aos filhos, que não fez uma passagem integral de maturidade e de soluções, ela pode começar a entrar em culpa, porque ela não deu o devido justo àquele grupo. Ela pode começar a entrar em piedade. Ela pode querer ficar agora numa situação de acomodação entre esses dois opostos. Aí vão imaginar um grande ou uma mulher grande que conheceu horizontes de inteligência pura, de criatividade, de grandes jogos. Como é que ela pode agora voltar aos 60 anos, aos 50, aos 45, 55, voltar a acomodar-se dentro de uma situação dessas? E este é o motivo concreto de por que muitos dos bem-sucedidos caem. Porque eles voltam a um ninho onde deveria ter sido resolvido há muito tempo. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, certo? Então, são esses os fatores que esse trabalho focaliza ponto por ponto, onde tem que aumentar o conhecimento, a consciência, a cultura sobre esse universo, porque ser grande e manter-se grande é preciso ter uma evolução integral, não uma evolução unilateral. Eu tenho que considerar e conhecer e contemporizar todas as áreas. Tantas coisas podem ser modificadas e algumas têm que ser abandonadas, certo? Então esse é o terceiro ponto que nós estamos colocando aqui. As relações afetivas amorosas. Se nós olharmos, por exemplo, os jovens, grandes potenciais, quanto de formação, de estudo, de perda de oportunidade, de tantas perdas que eles têm por causa que não controlam e não são formados no campo afetivo amoroso e da sexualidade, certo? O quarto fator que devemos considerar profundamente para subir a escala do sucesso e para nos manter lá em cima, para nos manter lá, é preciso amadurecer muito. Algo que eu já assinei num vídeo anterior. O que é a sociedade? O que são as suas leis? O que são os seus estereótipos? O que é a moral? O que é a justiça? O que é a jurisprudência? O que são as instituições? O que é a mídia? O que é a televisão? O que é tudo? E eu preciso entender e amadurecer e vacinar-me de tantas coisas dessa sociedade. Porque existem os perdedores e existem os vencedores. Existem as pessoas que torcem para o bem, existem os invejosos que torcem para o mal. Existe de tudo. E quem quer ser grande e manter-se grande, é preciso que ele saiba driblar como um grande jogador dentro da sociedade. Onde ele tem a diplomacia adequada, ele tem a política adequada, onde ele tem, sobretudo, as proporções nas relações. Com quem eu me acasalo? Parcerias. Com quem eu negocio? Com quem eu sou sócio? De que instituição eu participo? De qual o clube? Em que reuniões que eu vou? E mais do que isso, percebo muitos homens ricos terem uma superficialidade com a sociedade, com os clubes, com os bares,
com os restaurantes, com as festas, com as boates. Uma superficialidade. Porque tem dinheiro, porque é rico, brinca. E depois não sabe por quê, que fica triste, que fica angustiado, que perde a inteligência, que perde a criatividade. Porque lidou mal com a sociedade, com os prazeres que seriam possíveis, só porque tem a riqueza e tem o dinheiro e não acerta a proporção, não tem o estilo, não tem a cultura. Isso novamente é formação. As escolas hoje que estão em voga, o mundo acadêmico, no dia que eles acrescentarem esses campos que eu estou falando aqui, como formação, como preparo, como estudo de casos, elas dão a todos os líderes potenciais a grande condição de serem grandes e manterem-se grandes. Não adianta técnica, formação de gestão, formação de manuais, porque não é suficiente. Ela é necessária, ela é indispensável, mas ela precisa do suporte desses outros campos que são os reais elementos que quebram as asas das águias, certo? Então, o quinto ponto que eu coloco aqui, crescer, garantir o sucesso para chegar ao topo e manter-se no topo, seria importantíssimo ter uma visão mais aguda do que é o instinto da sexualidade. Aqui é um campo novamente muito delicado e de muita ignorância. Então, por exemplo, um homem ou mulher que cresce muito e que tem a riqueza e que de repente entende que a parceria, a parceira ou parceiro não é mais o caso, não é suficiente, tantas coisas. Como é que é a maneira de lidar com esse instinto? Como é que é a maneira de lidar com a sexualidade, com as relações afetivas amorosas neste caso? O que se encontra na prática concreta? Se encontra que um homem cresceu muito, tem relações sociais em abundância, tem muito prestígio, é assediado, e tem uma situação em casa que já não é mais a mais caliente, certo? Podemos inverter, ela é a águia e ele não é. Então existem certas aventuras, certas composições novas, que se forem bem feitas, 10, mas quase sempre não são bem feitas. E devemos considerar que existem muitos homens e muitas mulheres que estão à caça de uma mulher rica ou de um homem rico, instrumentalizando a proposta do sexo, a proposta do amor. Quantos que mordem essa isca, que não lidam bem, que lidam mal, e que acham que porque têm o poder social e porque têm o poder do dinheiro, que eles podem fazer o que bem entendem neste campo. Este é um campo onde, novamente, muitas águias quebram as asas. Então nós precisamos fazer o quê? Não podemos abdicar do instinto da sexualidade. Ele é fantástico, ele é prazeroso, ele é um grande instrumento de crescimento. A sexualidade bem transacionada, com a proporção certa, é uma das maiores molas mestres do crescimento. Mas devemos ter proporções, cultura, conhecimento e ciente dos perigos que ela representa. Diz um certo sábio que entrar numa mulher ou num homem no campo da sexualidade é fácil, sair é difícil. Experimente, avalie, testem. Então estamos falando novamente de uma possibilidade de conhecer este campo, de vacinar-se neste campo, de controlar esse campo. Porque eu quero subir e chegar no topo. Eu devo manter-me no topo, certo, meu querido? E esses campos que eu acenei aqui são determinantes. E mais um acessório que eu coloco aqui, saindo um pouco dessas temáticas. Subir os degraus no sucesso continuado é preciso ter um grande preparo técnico, profissional na área que eu escolho. Se eu escolho um ramo X, eu devo ser um especialista naquele ramo. Devo me especializar em pessoas, em gestão, em tudo. Não se dispensa aqui todos os cursos, os MBA, a formação, as ferramentas que são oferecidas. Mas junto com essas ferramentas, junto com essa formação, junto com essa cultura de negócio,
nós precisamos acrescentar esses outros fatores, porque nós tratamos 90% dessa logística de gestão, etc., etc., e 10 ou 5% dos outros pontos que eu tratei aqui. E por isso que 90% fica pelo caminho e 5, 6, 7% emplacam, certo? O que gera esses ângulos que eu analisei aqui dentro da pessoa? Pode gerar a perda da riqueza de um modo direto. Eu cresço e começo a cair. Porque eu complico o meu mundo da segurança, eu entro em medo, eu entro na baixa autoestima, eu entro num estado de temores. Então, a complicação nesse universo que eu falei, nos 4, 5 pontos que eu analisei, ele gera uma mudança interna onde cai a inteligência, onde cai a vontade, onde cai a motivação, onde eu entro numa certa depressão. E por isto que indiretamente pode cair a riqueza, certo? Pode cair a empresa ao longo de 3, 4, 5, 6 anos, pode cair o negócio, porque eu não sou mais a águia, porque eu não me sinto mais a águia, certo? Porque eu sou pequeno dentro, porque eu estou encolhido no meu mundo interno, e não sinto mais a força, não sinto a vontade, não sinto a segurança. Então não adianta você ter um homem, uma mulher que tem todos os títulos, em que inclusive tem todas as medalhas sociais, as honras ao mérito de ter crescido tanto, se hoje eu não me sinto mais grande. E se eu não me sinto mais grande, eu não sou mais grande. Eu tenho materialmente, mas não sou mais espiritualmente. Este é o problema. Então, você pode perder a riqueza, a queda, por um modo direto, que eu falei agora. Posso perder a riqueza ou a partida da vida porque eu entro em doenças orgânicas. Conduzo mal a vida por décadas numa área que eu falei, familiar, afetiva amorosa, sexualidade. Eu posso ter um câncer. Eu posso ter epilepsia. Eu posso ter doenças de qualquer natureza. Por quê? Porque eu fiz o sucesso econômico. Eu sou um especialista na área da gestão de tudo quanto são fatores. Mas a minha vida patinou, foi agredida, foi, digamos, diminuída ao longo de décadas. E agora eu posso entrar naquilo que é uma doença orgânica. Ou então eu posso entrar numa doença emocional. Depressões, angústias, inseguranças, agressividades cruas, certo? Onde eu, na verdade, não tenho mais a performance psicológica e emocional para poder ser aquela pessoa que sempre fui. Desculpa, gente. Por fim, eu posso ter a desordem familiar e a desordem social. E isto já falamos um pouco antes, certo? Desculpem. Qual é que é a proposta que eu deixo para vocês e o convite que eu faço para vocês em poucos minutos? O curso O Voo da Águia, que é o início de uma grande caminhada para subir os degraus do sucesso com segurança, com controle, com tranquilidade e para manter-se no topo. O curso O Voo da Águia Online, que sugiro que você adquira hoje, ele é um curso com 20 aulas, gravadas extremamente pensadas, editadas, que tem todas as sementes para o grande sucesso. E tem todas as indicações do que você deve abdicar, conhecer, para não incorrer no risco de queda. São 20 aulas que, ao assisti-la uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o curso fica 6 meses à disposição. Você vai amadurecendo uma cultura nova, um conhecimento novo, uma consciência nova, até o ponto que tu faz o giro da chave progressivamente a um outro estágio, a um outro conceito, a outra mentalidade, a outros valores. Então, o ponto de partida para a grande caminhada que eu ofereço é o curso Voo da Águia Online, que já tem décadas de sucesso no mercado. Antes ele era presencial, agora ele é misto, certo? Segundo ponto para fazer essa grande caminhada, junto com este curso, que tem 5 pilares. Um pilar que trata da intuição no seu mais amplo aspecto da criatividade. Um pilar que trata da comunicação humana num sentido profundo e subjetivo.
Um pilar que trata da questão da origem dos problemas e da autossabotagem, integralmente. Um pilar que trata do mundo da família, do mundo amoroso, da sexualidade, do mundo dos afetos. E um pilar que trata do mundo das imagens, dos pensamentos, dos sonhos, da fantasia, em todo aquilo que é o processo mental das imagens. Então, junto com esse curso, você ganha o direito de fazer um acompanhamento de 1 ano, semanalmente ou quinzenalmente, ou assim que é agendado os encontros, ter uma assessoria online, gratuita, que está incluído no curso, onde são orientados todos os particulares que você precisa para fazer as passagens para a grande escalada do crescimento. Então você manda as perguntas de um modo privado, você manda as dúvidas, você manda o teu case, e eu te acompanho durante 1 ano. Pode me chamar no meu telefone, no meu WhatsApp, que nós trabalhamos junto. Pode ser por Skype daqui a pouco, certo? Onde se orienta pontualmente todos os fatores a serem abraçados para fazer a grande caminhada e todos aqueles para fazer o grande sucesso, certo? E o terceiro ponto que tu tem como vantagem ao adquirir esse trabalho, tu tem um encontro presencial com 3 workshops fundamentais de 4 horas cada um, já incluído no pacote do curso. E mais do que isso, você compra o direito de participar de uma imersão de 1 semana, onde se trata em profundidade o case de cada um, para estudar a lógica do mundo superior, a lógica do crescimento e do topo, como eu ser uma pessoa feliz e realizada. Portanto, o convite que eu te faço e o que eu te proponho é este pacote, que já você vai ter a informação em seguida pela mídia e pela nossa informação, de como inscrever-se, certo? Estão abertas as inscrições a partir de hoje até terça-feira, onde eu vou fazer esse acompanhamento para, de fato, ter indiscutivelmente a segurança de crescer sem risco de regressão. Quem fizer esse tema de casa bem feito, eu duvido que venha a regredir, que venha a perder. Porque eu tenho 3 décadas que eu acompanho gente de todas as naipes. E todos aqueles que fazem o que tem que ser feito, chegam lá e ficam no topo. Certo? Não basta querer fazer. É preciso conhecer o que tenho que fazer. No específico. E eu preciso fazer o que tem que ser feito, não é aquilo que eu gosto de fazer.